Neudi, boa tarde. Como foi pela manhã? Que pena. Bacana, né? Mas da próxima vez, de manhã, Paulo, nós tivemos aqui dois momentos assim que passaram do horário. Um foi com a juíza do trabalho, a doutora Cíntia, que falou sobre modalidades de término do contrato de trabalho. E nós tivemos um outro momento muito especial, que foi com quem? Joéder, o professor Joéder, lá da UESB, e o professor Aldevando, que é daqui e também gestor. E aí a gente falou sobre saúde mental no trabalho. Foi muito bacana, porque a gente conheceu um conceito de clínica da atividade, que é muito legal, né? Que é essa coisa de cuidar do trabalho e não do trabalhador. O trabalho que adoece, não do trabalhador de forma individual. E aí foi bem interessante. E aí eu estou querendo propor a Joéder que a gente faça um curso de extensão aqui sobre esse assunto, que eu acho que a gente precisa discutir, né? Essas ações isoladas de massagenzinha, de ginástica, de palestrinha de motivação, de treinamento A, treinamento B, enquanto o ambiente está adoecedor, não vai fazer com que a gente provoque as transformações que são necessárias diante do cenário que a gente viu retratado aqui. Não é isso? Então, vou convencer a fazer um curso de extensão separado para a gente sobre esse assunto. Tá bom? E aí, espero contar com todos vocês. Bom, agora à tarde, como eu falei antes, a gente tem aqui um dos órgãos mais importantes, né, que tem mais a ver com a questão de adoecimento, de saúde do trabalhador. Acho que o mais importante, o mais importante, que é o Sereste. E aí, para falar sobre vigilância em saúde do trabalhador, a gente convida Paulo Henrique de Souza Rocha. Ele é enfermeiro especialista em saúde do trabalhador e gestão de vigilância sanitária e atualmente coordenador do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o Sereste de Vitória da Conquista. Então, prestem bastante atenção a essa fala, porque ela é muito valiosa para todos nós. Tá, Paulo? Muito obrigada, é com você. Tá? E você está com os slides de Paulo aí, né? A gente tem que falar em pé, que eu não consigo ficar muito tempo. Claro. Pois como a Luciana me apresentou, meu nome é Paulo, eu sou enfermeiro, né? E sou servidor público também do município aqui de Vitória da Conquista, já há mais de 12 anos. E tive sempre a oportunidade de trabalhar com vigilância, né? Seja ela a vigilância sanitária, seja ela a vigilância à saúde do trabalhador, seja ela a vigilância epidemiológica. Então a gente sempre trabalhou na vigilância à saúde, né? Fui dar assistência também, mas por pouco tempo, né? Fui dar assistência, mas minha paixão é realmente a vigilância, né? E hoje eu estou no Sereste desde 2019, que a gente está lá como enfermeiro, como técnico, fazendo inspeção, trabalhando na área mesmo. E em 2022, início de 2022, eu tive a oportunidade de assumir a coordenação do serviço, né? Estou lá de 2022 para cá. Mas é algo assim que a gente precisa aprender a todo instante, precisa fazer novas descobertas, precisa estar fazendo essa educação em saúde, porque por mais que Luciana trouxe, que o Sereste é um dos órgãos mais importantes voltados à saúde do trabalhador, mas vocês querem ver uma coisa? Quem aqui já ouviu falar no Sereste? Ouvi pelo menos ontem. Pelo menos o nome, né? Ontem eu falei. Não, tirando ontem, né? Tirando ontem. Então o Sereste, ele precisa estar trabalhando mais com essa parte de educação em saúde. Isso por quê? Eu vou explicar para vocês o que acontece na prática, né? E aí, para contextualizar um pouco, né, a saúde do trabalhador, eu preciso trazer a nossa Constituição de 88, né, onde a saúde do trabalhador, como a vigilância, ela nasce lá, como o SUS nasce lá também na Constituição de 88. Né? Ele nasce lá no artigo 200, quando fala sobre o Sistema Único de Saúde, compete o quê? Né? Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
Então, desde a Constituição de 88, a gente fala não só da vigilância sanitária, mas também da saúde do trabalhador. Mas a saúde do trabalhador sempre ficou à margem, né? À margem das discussões. Isso por envolver grandes empresas, grandes instituições, então nunca foi trazida, de fato, essas discussões, né, para a população. E aí acabou que foi ficando à margem, até que você ainda tem, mais na frente, a lei orgânica, né, essa lei orgânica 8.080 de 90, que é uma lei muito importante do SUS. O SUS ele tem 2 leis orgânicas, né, eu não sei se tem alguém da área de saúde aqui? Da área mesmo que trabalha em instituições de saúde ou clínicas, hospitais, né? São poucas pessoas, então vocês não vão ouvir, não vão ter ouvido muito, né, sobre a legislação do SUS, mas é importante que vocês conheçam também. Então essa lei orgânica ela vai destrinchar um pouco o nosso Sistema Único de Saúde e vai falar das execuções das ações, né, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador. Então saúde do trabalhador também nasce ali, né, na Lei 8080, desde 1990. Né? E aí começou a discutir, só que ela sempre ficou de lado. A preocupação nossa era quem? A vigilância sanitária, em primeiro lugar. Por que a vigilância sanitária? Porque a vigilância sanitária mexia no dinheiro do bolso, no dinheiro do povo diretamente. Como assim? Toda instituição, todo estabelecimento, né, que envolve a saúde, de qualquer maneira que vocês imaginarem, ela precisa de algo chamado alvará sanitário, que é o licenciamento sanitário, né? Então, para que funcione, se ele não tiver alvará sanitário, ele não pode comprar medicamentos, ele não pode fazer convênios com planos de saúde, né? Então ele não cresce. É preciso o alvará sanitário. E talvez ganhou essa importância enquanto vigilância sanitária, e também porque a vigilância sanitária ela tem uma coisa chamada de poder de polícia administrativo. Esse poder de polícia administrativo da vigilância sanitária nada mais é do que os seus fiscais poderem adentrar os estabelecimentos, apreender mercadorias, interditar e eliminar os riscos que são inerentes à saúde. Então a vigilância sanitária ganhou essa força desde lá. A epidemiológica é sempre a análise de dados, o monitoramento de dados, das doenças que aparecem, né? E a nossa saúde do trabalhador, ela ficou meio que de lado nessas discussões. Mas com o tempo a gente descobre o quanto é importante o nosso olhar. Quando eu era da vigilância sanitária, e eu fui por 10 anos da vigilância sanitária, coordenei um período também, o nosso olhar é o olhar para, eu falo enquanto fiscal, tá? O nosso olhar é o olhar para o estabelecimento, né? Como está o estabelecimento, qual é o piso, parede, qual é o produto que está sendo feito, como está sendo esse produto, se esse produto que está saindo, ele está seguindo a legislação sanitária correta. Mas quando a gente é de saúde do trabalhador, a gente olha para o trabalhador, né? Como é esse processo de trabalho, né, desse trabalhador. E aí eu vou desde o mais simples, desde um professor, né, que fica horas e horas dando aula, horas e horas andando para lá, andando para cá, que talvez a iluminação ela não é adequada e mais tarde ele sente dor de cabeça, uma cefaleiazinha, os olhos irritam e ele não sabe de onde é, né? Mas sabendo a gente que é de uma luz, talvez não seja a melhor possível, talvez o ambiente, né, a temperatura não é a melhor possível, talvez a poltrona também não, e aí você se expõe ali, eu estou falando o mais simples possível, né? Mas a gente fiscaliza hoje, né, todas as indústrias, empresas, né, a gente trabalha hoje vai em locais onde tem máquinas que a gente nunca nem ouviu falar e a gente pergunta, a gente descobre como o funcionamento e qual é o risco que aquele trabalhador, por exemplo, ele está sendo exposto. E aí é que a gente age, né? A gente conversa com o trabalhador, né? A gente vê quais são os indicadores daquela empresa, se está tendo comunicação de acidente de trabalho, né? A gente faz esse levantamento para a gente saber qual é o posto de trabalho que está sendo mais acometido, para que a gente possa intervir. Mas o Sereste ele não tem o poder de polícia administrativo, né? Ele não interdita de imediato, né? Se ele chegar em um local e verificar que há um risco iminente ali à saúde, ele não vai poder interditar, mas ele vai poder acionar de imediato um outro órgão e mais punitivo, que é o Ministério Público do Trabalho. E aí a gente aciona de imediato para que ele possa, sim, intervir e eliminar aquele risco, né? Aquele risco para o trabalhador. Então, muitas vezes, a gente encontra situações, né, em empresas e que a gente trabalha um pouco, que esse é o nosso papel, é o papel do Sereste, que é um papel educativo.
né? A gente trabalha mais com papel educativo, mesmo que a gente faça levantamento, faça relatórios, mais na frente eu vou mostrar para vocês, mas a gente entrega o relatório na empresa, discute com o preposto da empresa, a gestão da empresa, e a gente leva esse relatório também para o MPT. Mas antes do MPT atuar, a gente quer que a empresa mude, que ela veja o nosso relatório, que ela discuta com a gente, que ela faça as alterações que são necessárias, que ela coloque, por exemplo, uma psicóloga organizacional na empresa. Isso é maravilhoso se tiver, porque enquanto órgão de fiscalização, a gente consegue enxergar, né, quando o risco ele é físico, né, mais quando o risco ele é físico, diretamente ali no corpo. Mas quando se trata de transtorno mental relacionado ao trabalho, dificilmente a gente consegue identificar, dificilmente a gente consegue perceber na nossa ação de fiscalização enquanto Celeste. Então, quando a gente percebe algo, a gente deixa isso aberto para receber aquele trabalhador lá dentro do Celeste, né? E ele procurar a gente, e aí sim lá eu vou apresentar o Celeste para vocês, a gente vai poder acolher esse trabalhador e encaminhar esse trabalhador, né, para a rede, para continuar o tratamento, né, porque a gente não faz o tratamento, a gente não é porta aberta para se tratar a doença. Mas um pouquinho mais à frente eu vou explicar a vocês como funciona hoje o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Eu só complementei a lei, trouxe, né, para que vocês saibam que Saúde do Trabalhador, para fins desta lei, é um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores. E aí você entra na parte de assistência ao trabalhador, vítima de acidentes de trabalho, ou portador de doença profissional e do trabalho. Eu vou explicar como é esse viés da assistência. A saúde do trabalhador ela tem dois viés, né? Um é a assistência e o outro é a vigilância, mas daqui a pouquinho a gente esclarece melhor isso. Participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, né? Em estudos, pesquisas, avaliação, controle de riscos, agravos, participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, na normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, e por isso que nós estamos em todos os lugares onde existe trabalhador. A gente tem que estar presente. Lógico que a gente não tem perna, né, para estar em todos os lugares, mas a gente atende denúncias, atende a ouvidoria, atende o Ministério Público do Trabalho, a gente precisa ir. E por isso que eu tenho uma equipe hoje no Celeste multiprofissional, né? Essa equipe não é só, nem é mesmo só gente da área de saúde, né? A gente tem arquiteto, a gente tem engenheiro, a gente tem psicólogo, né? Temos médico do trabalho, sim, temos enfermeiro do trabalho, né? Nutricionista, nós temos também fisioterapeuta, né? Assistente social. Então, essa é a minha equipe, né? Que é uma equipe multiprofissional. Por quê? Porque a gente vai em várias áreas. Então, eu não posso ter gente só da área de saúde, eu não posso ter gente só da área de exatas, eu não posso ter, né, gente só da área de humanas. Tem uma pedagoga também comigo agora. Quando então, você sai para... Pode interromper? Pode ficar à vontade. Quando você sai para fazer uma fiscalização, vai essa equipe toda? A gente não vai a equipe toda, né? A gente segue uma escala, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem uma escala onde tem um quadro com as empresas, né, com os locais que eu preciso fazer a fiscalização. Eu vou explicar mais na frente a demanda nossa, e aí nessa escala é que eles entram. Aí eu monto, a equipe nossa monta 3, 4 pessoas no máximo, né, para que a gente possa fazer a fiscalização com essa equipe multiprofissional. E dentro da lei, da legislação, né, a gente tem a Constituição Federal, e depois nós temos essa lei orgânica, que é 8080, mas nós temos uma Política Nacional de Saúde do Trabalhador, né, que é essa política, essa portaria desde 2012, né, que é essa 1823, princípios, diretrizes, objetivos. Não vou detalhar ela, só para que vocês saibam que tem uma política por trás disso tudo, né, que é essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E, além disso, o estado da Bahia, ele é um estado que é referência para o Ministério da Saúde, né, no combate às doenças e agravos relacionados ao trabalho. Ele é referência porque você tem aqui na Bahia autores, né, importantíssimos que contribuem na produção de orientações do Ministério da Saúde. Eles hoje fazem parte do Ministério da Saúde, muitos deles, né, inclusive para escrever essas políticas. Então, a Bahia ela cresceu bastante, né, em relação à saúde do trabalhador. Paulo,
diferença simples, mas que para muita gente não é simples. Qual é a diferença entre doença e agravo? A gente hoje, vocês na lista, nós temos 9 doenças e agravos que a gente fala, né? Relacionados ao trabalho, né? E aí quando fala nas 9, nós temos 3 tipos de acidentes relacionados ao trabalho, que aí a gente coloca como agravo, né? O acidente relacionado ao trabalho, que é acidente de trabalho, que é aquele acidente, não estou falando de incidente, eu estou falando de acidente. Eu vou falar a diferença para vocês. O acidente relacionado ao trabalho, qual é? Esse acidente da empresa que você, muitas vezes, teve alguma contusão, ou teve alguma queda, ou teve algum choque, ou você caiu, se machucou, mas que há algum tipo de lesão. Esse é o acidente relacionado ao trabalho. Né? Quando não há nenhuma lesão, é um incidente apenas, né? Não tem problema, não precisa se notificar. Né? Então, você tem como agravo o acidente propriamente dito, né? Relacionado ao trabalho. Você tem também o acidente com exposição a material biológico, né? Que esse é aquele acidente com pérfuro cortante, né? O acidente com pérfuro cortante, com agulha, lanceta, que você vai fazer, às vezes acontece muito com o pessoal da área de saúde, né? Vai fazer alguma punção e aí acaba se furando com aquilo, e aquilo é acidente com material biológico, às vezes precisa tomar medicação. E um outro tipo de acidente que a gente chama é o de intoxicação exógena. Né? A intoxicação exógena é quando, por exemplo, uma empresa ela vai fornecer a alimentação no restaurante, né? E esse alimento está contaminado. E aí ele leva a uma intoxicação, né, desses trabalhadores. E aí também a gente chama de agravo. Tá? E as doenças são as outras 6 doenças. Né? O próprio câncer relacionado ao trabalho. Você tem a Lerdort, que é a mais conhecida, né? Que é aquela lesão por esforço repetitivo, quando a pessoa trabalha muito tempo fazendo a mesma função, desenvolvendo a mesma função, digitador, às vezes atendente de telefone, né? O professor também pode ter, né, por tanto tempo escrever nos quadros, né, ficar muito tempo com esse braço levantado, logo ele aparece um Lerdort no ombro, no cotovelo, né? Então, são doenças que eu mais tarde eu vou detalhar melhor para vocês. Tá? Podem perguntar. E o que é o Sereste, então, Paulo, de fato? O Sereste ele é uma unidade do Sistema Único de Saúde, tá? Ele está dentro da Secretaria Municipal de Saúde, hoje de Vitória da Conquista. Eu falo pelo organograma, não a unidade em si, né? E depois da Secretaria Municipal de Saúde você tem as diretorias. Uma delas é a Diretoria de Vigilância à Saúde. E dentro dessa diretoria nós temos 9 coordenações, uma das quais é a coordenação do Sereste, né? Que é a vigilância em saúde do trabalhador, digamos assim. Ela está ali dentro desse fluxo, dentro desse organograma. Tá? O Sereste ele é um órgão de gestão municipal, ele é gerido pelo município de Vitória da Conquista, os funcionários eles são servidores municipais, né? Fizeram concurso para estar lá. E ele é uma atuação regional. Né? O Sereste ele não é atuação apenas municipal. Além de Vitória da Conquista, nós atuamos em 19 municípios, né, da região de Vitória da Conquista para vigilância e atuamos em 52 municípios para assistência. O que é isso? Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais a parte da assistência e de vigilância para que vocês entendam. Ele é estruturado desde 2003, é o segundo Sereste da Bahia. Na Bahia nós temos 16 Serestes, né? Não cobrimos todos os municípios, tá? Existem municípios ainda que não tem Sereste para cobrir, mas todo município ele precisa e por lei ele tem que ter um técnico de referência em saúde do trabalhador dentro da Secretaria de Saúde, tá? Mas nem todo município tem Sereste. É mais municípios polo, por exemplo, Conquista, Itabuna, Ilhéus, né? Para cá nós temos Brumado, Caetité, né? Porto Seguro, Eunápolis tem também, Teixeira, né? Juazeiro. Então, alguns municípios maiores eles têm o Sereste, né? Porque é um órgão que vai dar um suporte maior em saúde do trabalhador para aqueles municípios que são menores e estão ali, né, naquela proximidade. Pode perguntar. Os municípios que não têm referência, como vocês colocam, polo, né, que é o Sereste, e os municípios menores têm a referência que traz muito na Secretaria de Saúde. Isso. Aquele município que não tem a referência, não elencou o nome, não colocou alguma referência. Existem 2 tipos de referência. Por exemplo, dentro da Secretaria de Saúde, você vai ter lá as vigilâncias, né? Em qualquer cidade, qualquer município. Você tem a vigilância sanitária e você tem a vigilância epidemiológica.
E você deveria ter também a vigilância à saúde do trabalhador. Só que os municípios que eles fazem, né? Eles contratam, às vezes, um enfermeiro, um profissional de nível superior, para ficar em 2, 3 vigilâncias. Então, esses municípios menores, eles só têm uma pessoa, mas por lei ele tem que ter. Ele tem que ter uma pessoa referência em saúde do trabalhador. Todos os municípios ele tem. Né? Ele não vai ter Celeste, né? Mas tem uma pessoa lá que é responsável por saúde do trabalhador. Tem uma pessoa que é responsável. E, caso contrário, o Estado ele vai cobrar isso do município. Né? Ele vai cobrar para que tenha uma pessoa que representa a saúde do trabalhador. Né? Se você tem uma pessoa da vigilância sanitária, uma pessoa da vigilância epidemiológica, você tem que ter alguém, ou uma delas, assumiu a responsabilidade de saúde do trabalhador. Mas que assumiu. Tem que ter. Mas aí implica na não viabilização de recurso ou algo do município? Não implica, porque o bloco, no caso de municípios que não tem Sereste, o bloco de financiamento, né, ele vem para a vigilância à saúde. Então, dentro da vigilância à saúde, você vai ter ali 9 coordenações para esse dinheiro. Digamos que venha 100 mil para a vigilância à saúde. Então, dentro da vigilância, né, a diretora de vigilância à saúde, ela vai dividir esse dinheiro dentre as 9 vigilâncias que ela tem. E saúde do trabalhador tem que ser contemplada. Só que o que acontece? Você, como não tem muita força para você brigar como coordenador, eles acabam alocando esse recurso em outras áreas, entendeu? Em outras vigilâncias e não destina, de fato, né, esse dinheiro para a saúde do trabalhador. Quando tem Sereste, você tem uma verba específica para isso, né, para o Sereste. Você também faz parte do bloco de vigilância, mas você também tem uma verba separada para o Sereste. Pode pagar esse profissional a mais? Porque normalmente é um profissional que já está ali, recebe mais essa demanda. Do bloco de vigilância, não. Eu posso pagar o profissional a mais, porque eu recebo um dinheiro separado para isso. Mas do bloco de vigilância, não. Aí tem que pegar, conversar com o secretário para saber de onde vem o recurso, tá? Mas ele tem que se responsabilizar por isso. Tem que ter. O que eu ia perguntar é o seguinte, a prefeitura, vocês são um órgão da prefeitura. Sim. A prefeitura de Vitória da Conquista tem os funcionários, tem a estrutura do Sereste, né? Sim. E aí atende 16 municípios. Como é que vocês vão dar conta desses 16 municípios? Existe um repasse de verba para vocês? Porque tudo demanda dinheiro, né? Isso. Existe, a Tom estava explicando para ela, 2 repasses de verba, né, quando se tem Sereste. O Sereste, por si só, quando ele faz parte de vigilância à saúde, do bloco de vigilância, vem um dinheiro específico para a vigilância à saúde. Esse dinheiro, ele tem que também ser dividido para o Sereste. Você tem esse dinheiro e você tem um dinheiro específico que é apenas R$30 mil, né, mensais, diretamente para o Sereste, né, que você também pode pagar para o pessoal e tal. Mas você tocou num assunto importante, né, quando a gente fala exatamente, os outros municípios participam com esses 19 municípios que nós temos, cada um deles tem um técnico de referência em saúde do trabalhador. Eles têm um técnico de referência. Às vezes não é tão exclusivo, né, só para a saúde do trabalhador, mas a gente consegue aí de 3, 4 municípios que seja exclusivo. O nosso sonho é que todos fossem, né, exclusivos à saúde do trabalhador. Esses técnicos, eles participam apenas de treinamentos com a gente, de capacitação com a gente. E aí não só o Sereste faz, mas faz em parceria ao Núcleo Regional de Saúde, que é a antiga DIRES. Né? A gente está falando um pouco da área de saúde, mas daqui a pouco eu entro em outras áreas para que vocês entendam também. É porque faz parte o Sereste. E aí só que a gente faz deslocamento, a gente elabora relatório, a gente vai acompanhar eles, né? Lá não existe uma verba por ser regional, por exemplo. Tá? Essa verba, ela existe só esses 30 mil separado, que é por conta disso, né? Por conta do Sereste ter vários profissionais e atender outros municípios, mas que também ainda não cobre essa nossa atuação, né? De ser mais nos 19 municípios aí. SUS normalmente é assim, então os pré-requisitos não cumpriu, verba não vem. Verba não vem, exatamente. Aí são eles, né, os 19 municípios da gente, esses municípios que eu tenho que estar presente junto com a minha equipe, né, a gente tem um carro exclusivo para isso, né, a equipe ela se divide e a gente visita esses municípios, ou quando eles nos chamam, né, ou quando acontece alguma coisa lá que eles não sabem resolver, um técnico só, não tem experiência, principalmente onde tem fábricas, indústrias grandes, somos nós que fazemos a inspeção, somos nós que elaboramos o relatório, né, a gente chega na cidade. E aí a gente não vai direto à empresa, por exemplo. Né? A gente vai direto à Secretaria de Saúde, saber quem é o técnico de referência, e ele nos acompanha nessa inspeção dentro do seu município. Tá? E aí a gente elabora relatórios, tira foto e tal. Eu vou detalhar um pouquinho mais como a gente enxerga isso. Né? Com a vigilância.
Exatamente. E junto com a Com a vigilância. vigilância. Etc. Exatamente, assim mesmo. E qual a sua função, né? Qual a função do Sereste hoje, né? Desempenhar as funções de suporte técnico, de educação permanente, de coordenação de projetos de promoção, vigilância e assistência à saúde dos trabalhadores, no âmbito da sua área de abrangência, dentro da Renast. Renast é a nossa rede do SUS, né? A nossa rede, só que a gente chama de Renast porque a gente chama de Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, né? Então o Sereste está dentro da rede e a função dela é essa. Não é um órgão que é porta de entrada. Por exemplo, se eu tenho um trabalhador adoecido numa empresa, né? Provavelmente ele vai ao seu médico, ou na rede SUS ou rede particular, né? E dessa rede é que o médico que está lá na ponta, na unidade de saúde da família, seja no hospital, seja na UPA, ou seja no hospital particular, ou no consultório, é lá que o médico que for atender, por exemplo, um clínico, ele vai identificar, e essa é a nossa luta diária, é que o profissional que está na ponta identifique que aquele adoecimento, ele está relacionado ao trabalho, né? Ele é relacionado ao trabalho. Muitas vezes, Lu, a gente vê um trabalhador acidentado, vai fazer um curativo no hospital, está fardado, mas o profissional ele não tem a sensibilidade ainda de saber que aquilo foi relacionado ao trabalho, de perguntar em que ele trabalha, de fazer uma notificação, né, relacionada ao trabalho, porque só com a notificação e só com os dados é que a gente vai poder intervir, né? Daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. E o Sereste não é porta aberta. Então, esses profissionais que estão na ponta, eles vão encaminhar esse paciente, porque chegando ao Sereste, a gente vai fazer uma coisa chamada de nexo causal. O que é isso? A gente acolhe o trabalhador, o profissional, escolhe toda a história trabalhista desse trabalhador, e aí para a gente não importa se esse trabalhador ele é carteira assinada, se ele é estatutário, se ele é autônomo, se ele é aquele cara que vende picolé na rua, né? Se ele é aquele cara dono da mercearia, se ele está dentro de uma indústria, para a gente não importa. A gente vai atender todo e qualquer trabalhador, né? Lá dentro do Sereste. Ele é um órgão do SUS e ele tem que atender a todos, independente do seu vínculo trabalhista. Independente se é formal ou informal, a gente atende todo mundo, né? E aí ele passa por um profissional de nível superior, vai colher essa história trabalhista dele e vai encaminhar para o médico do trabalho, o psicólogo do trabalho que a gente tem lá, né? E aí esse médico ele vai fazer esse nexo, ele vai verificar com os exames, com o que o trabalhador está contando, ele vai verificar se esse nexo é positivo. E o que é isso? Saber se aquele adoecimento que você está sentindo, aquela doença que você está tendo, comprovada através dos exames, ela é de fato relacionada ao trabalho que você desenvolveu, né? Então é isso que a gente chama de nexo causal, é fazer essa relação direta, né, do adoecimento com o trabalho. E aí depois a gente vai para a parte de vigilância, que eu vou explicar mais à frente um pouco, né? Mas a gente está dentro da secretaria participando das discussões, participando das reuniões, levando saúde do trabalhador, né, para dentro da Secretaria de Saúde, que é importante. E ultimamente a gente tem levado também aos diversos lugares de Vitória da Conquista, para que essa saúde do trabalhador ela chegue, né, aos 4 cantos, para que as pessoas, quando tem alguma coisa relacionada ao trabalho, lembra que existe o Sereste, né? Lembra que tem a gente para atender e que principalmente que notifique isso, porque sem os dados a gente não tem como saber onde está acontecendo mais acidente, doenças relacionadas ao trabalho. E as pessoas muitas vezes confundem, né, o Sereste com diversos órgãos, né, e que o Sereste, eu sempre trago isso, porque o Sereste ele não é SESMIT. SESMIT é um serviço especializado de saúde e medicina do trabalho. Onde é que tem SESMIT? O SESMIT ele tem nas grandes empresas, a partir de um certo número de empregados, a empresa é obrigada por lei a constituir um corpo de trabalhadores, né, que tenha um olhar voltado à saúde do trabalhador. Às vezes ela tem que ter médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico do trabalho, né, técnico em saúde do trabalho. Você tem que ter esses profissionais ali para que você ajude, né, que você tenha esse olhar de fiscalização dentro da sua empresa, que você saiba, por exemplo, que aquela máquina vai acontecer acidente, que aquelas pessoas não estão utilizando o EPI, que não está tendo equipamento de proteção coletiva, né, que aquelas pessoas estão adoecendo disso e daquilo. Então, dentro da própria empresa, a partir de um certo número de funcionários, ela também é obrigada a constituir um SESMIT, mas nós não somos SESMIT, né, nós não fazemos parte do SESMIT. Inclusive, a própria prefeitura tem um órgão
né, voltado só aos funcionários da prefeitura, né, porque o Sereste ele é regional, ele atende qualquer tipo de trabalhador, mas o órgão da prefeitura também é como se fosse um SESMIT, né, mas a gente chama de NAST, mas ele é para atender todos os funcionários da prefeitura. Tá? Sereste não é junta pericial, né, o relatório nosso não é só para a junta pericial, para poder botar a empresa na justiça, né, ou para poder servir como aposentadoria. A gente faz isso também, né, mas não é a atividade exclusiva do Sereste. A gente não faz só isso. A gente, quando atende o trabalhador e chega no final do fluxo dele, se ele precisar, ele vai sair de lá com um relatório, e esse relatório vai servir tanto para a justiça, né, como também para o INSS, para ele poder se aposentar. Né, vai servir, mas não é a atividade fim do Sereste, tá? O Sereste não é avaliador de insalubridade. Às vezes as pessoas chegam lá, mas eu tenho direito à insalubridade, o que vocês podem fazer para me ajudar? Não é um papel nosso, é papel das empresas hoje, né, especializadas em saúde do trabalhador, que vão na sua empresa e vai fazer um laudo pericial chamado de LTCAT, né, um laudo técnico, e nesse LTCAT ele vai verificar se sua função você tem direito ou não de receber por insalubridade ou periculosidade, tá? Mas não é um papel nosso. E o Sereste não realiza exames periódicos para órgãos públicos ou privados, né? O Sereste não faz exames, né? Então, assim, os exames também são feitos por essas empresas, né? Que eu falei agora, que se faz o LTCAT, né? Então, essas empresas, eles também fazem exames admissionais, periódicos, demissionais, né? E o Sereste faz o que mesmo, então, Paulo? Não é possível. Não é isso, não é aquilo, não é não sei o que, né? E qual é o papel? Eu já estava preocupado, porque eu falei que o órgão era tão importante, e agora... E qual é, de fato, o papel da gente, né? Porque vocês têm lá dentro uma equipe multiprofissional, uma equipe com 22 funcionários, servidores, né? Com médico do trabalho, com psicólogo, com enfermeiros, com técnicos, fisioterapeuta, nutricionista, né? Por que você tem essa equipe tão grande, né? Vamos lá. Então, a gente acolhe esse trabalhador adoecido, né? Então, a gente recebe esses trabalhadores lá, a gente faz um processo de escutar esse trabalhador, para ele contar toda a história dele trabalhista. Isso se faz um relatório, né? Um relatório técnico. Esse relatório serve para a gente encaminhar esse trabalhador para o psicólogo, o médico do trabalho, né, para que ele entenda a história desse trabalhador. A gente identifica e investiga a relação do adoecimento e o trabalho. Embora seja ação individual, exige um olhar coletivo, né, que é a questão do nexo causal, é identificar o adoecimento daquela pessoa com o trabalho que ele desenvolve, né, com o trabalho que ele desenvolve. E às vezes isso não é tão simples, e às vezes a gente precisa realmente ter uma equipe que a gente possa discutir, né, que aquela pessoa, como aquela pessoa adoeceu, né, às vezes chegam até a gente pessoas que já estão desempregadas, né, mas que o adoecimento que ela está apresentando agora foi referente ao trabalho que ela desenvolveu durante 20, 30 anos. Né? Então a gente estuda esse caso, né, para que a gente possa atender ele. Saúde mental, adoecimento mental, inclusive? Hoje é o que mais cresce, né, há 2 anos, 3 anos para cá. O que mais nós temos disparado é transtorno mental relacionado ao trabalho. Né? Eu tinha, pra você ter uma ideia, uma psicóloga, hoje eu tenho 3. Né? Hoje eu tenho 3, porque cresceu de forma assustadora, né? E a gente precisa atuar nisso. Hoje a gente faz esse levantamento, mas o que a gente tenta, isso a gente fez 2 ou 3 vezes, né? É fazer um tipo de trabalho com a empresa, né? Com a empresa, porque senão não tem como a gente intervir, sabe, do direto. No nosso papel de fiscalização não tem como a gente identificar o adoecimento mental, porque o adoecimento mental acontece lá dentro, nas relações, né? Um assédio moral, né? É um objetivo que se coloca além daquilo que o trabalhador pode dar, por exemplo, alcance de metas, né? O bancário, por exemplo, ele trabalha muito com isso, e nós temos recebido bastante, né? Bancário, mas isso não tem como eu intervir enquanto Sereste. O que eu posso fazer é trabalho de educação, e saúde, é perceber isso, né? E talvez agora, com o registro disso, de todos esses dados, eu posso fazer um trabalho com todos esses registros, um levantamento de qual é o impacto, né, disso no serviço de saúde. E aí eu vou acionar o Ministério Público do Trabalho. É esse o nosso pensamento lá. Por isso que eu preciso de dados, né? E aí mais na frente eu vou falar a importância da notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho.
né? A gente notifica os agravos também relacionados ao trabalho. Quando chega, a gente já notifica. Quando eu falo notificar, gente, é um registro. O SUS ele precisa de um registro daquele adoecimento. Por quê? É o registro, é a notificação, é que vai dar o norte para as políticas públicas, né, no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Sem notificação, a gente não sabe para onde ir, né? Por exemplo, eu estou tendo hoje em Vitória da Conquista muito... hoje já tem até mototáxi, né? Você tem mototáxi, você tem muito delivery, né? Então, a gente sabe, e a gente ainda não está vendo isso. Mas os acidentes, o número de acidentes com mototáxi e com delivery já vem crescendo em Conquista. Vai crescer muito mais com mototáxi. Quem estudou em Jequié, como eu, né, sabe que Jequié tem mais mototáxi que gente, né? Porque Jequié é muito mototáxi, muito. E aí quando eu saía ia para o estágio no Hospital Geral lá de Jequié, né? E aí a gente tinha, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha 20 leitos da enfermaria cirúrgica masculina. Todo final de semana, quando chegava lá na segunda-feira, dos 20 leitos, 17, 16 eram acidentes de moto, né? E aí o cara tinha o quê? Traumas. Ele perdia, aí era braço fraturado, perna fraturada, coluna, às vezes amputação, né? É um impacto gigantesco. Lógico que a gente tem que também, não estou falando e não sou assim, digamos, totalmente contra, porque é uma oportunidade que as pessoas têm também de trabalhar, de ganhar o seu dinheiro, e a gente tem que estar olhando isso, para isso. Talvez uma educação melhor, sabe, do trânsito, a educação, a gente precisa trabalhar com isso também, porque é a oportunidade que eles têm para ganhar o dinheiro deles, né? Tem risco, tem muito risco, né? Mas a gente precisa ter esse estudo antes para mostrar e saber como a gente vai atuar e como a gente vai prevenir. Mas para tudo isso acontecer, eu não posso partir, eu não posso partir do achismo. Mas eu acho que vai tendo acidente demais. Eu acho que está acontecendo isso demais. Não posso. Eu tenho que partir de dados. Eu tenho que ter dados. Eu tenho que saber que aqueles acidentes que aconteceram semana passada, os 10, eles foram notificados e eles estão no sistema. Eu tenho que saber que aconteceu de fato. Eu tenho que ter dados. E aí os serviços de saúde, ou para as empresas, né, eles precisam notificar isso e colocar, está acontecendo isso. E o Brasil, ele... tem muito de subnotificação, né? O Brasil não notifica tudo, por isso que a gente perde muitos dados. E a gente está na hora de mudar isso. A gente precisa mudar isso, né? A gente não precisa mais ter medo de notificar, porque a empresa vai receber, não vai ter mais desconto em imposto, porque a empresa não vai ter isso, porque a empresa não vai ter aquilo, né? A gente não pode ter mais esse pensamento. A gente precisa registrar. Eu não falo nem da CAT aquilo. A CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ela só acontece, né? Ela é responsabilidade da empresa, né? Mas ela acontece quando tem um vínculo trabalhista, né? Ou é estatutário ou então é seletista, né? Acontece mais quem tem a carteira assinada, e aí ela precisa também preencher a CAT, lógico, porque é uma proteção para o trabalhador, né? E uma proteção para a empresa também, né? Mas eu falo da notificação do Sistema Único de Saúde. Essa notificação não feito pela empresa em si, mas ou feito pela empresa quando essa empresa tem, por exemplo, um SESMIT, né? Tem uma equipe lá dentro, mas feito pelas unidades de saúde, pelos hospitais, particulares ou não, né? Ou quando vai para o Sereste, né? Também a gente notifica, porque esse dado, eu busco o dado do SUS, não busco o dado da Previdência, né? Eu busco o dado do SUS, e para mim é mais importante o dado do SUS, né? Para poder trabalhar em cima disso, eu faço uma análise de indicadores, e aí eu sei, por exemplo, que em determinada empresa calçadista, né, acontece 10 acidentes por semana, né? E aonde é que está acontecendo esses acidentes? E aí eu tenho como intervir naquele maquinário, né, naquele sistema organizacional, e isso com a ajuda não só do MPT, mas do MPF também, o Ministério Público Federal também, que está com a gente o tempo inteiro. Mas para eu motivar os ministérios, fazer com que eles vão, eu preciso de dados, eu preciso provar, né, que isso está acontecendo. Entendeu? A articulação com vigilâncias, né, epidemiológica e de processos e ambientes de trabalho, esse é um trabalho importante, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente. Ação de assistência, que é isso que eu expliquei para vocês. Quando o trabalhador chega, ele é atendido lá, mas ele tem que chegar, na maioria das vezes, encaminhado. A gente não é porta aberta, a gente recebe, mas ele tem que chegar encaminhado, porque ele tem que fazer o atendimento dele na rede. Por exemplo, digamos que um paciente com transtorno mental, né, relacionado ao trabalho.
ele vai para o CAPS ou vai para o seu psiquiatra ou seu psicólogo particular, né? E lá é identificado que esse transtorno mental que ele está apresentando, ele é relacionado ao trabalho, porque ele passa por um assédio moral gigantesco dentro da empresa, ele tem que cumprir metas e mais metas, e ele não está conseguindo, e às vezes ele não consegue nem mesmo ir ao trabalho, né? Por conta dessa, às vezes entra em estado depressivo, né? Entra em várias questões psicológicas. Aí ele vai continuar o tratamento dele lá na rede. Ele tem que continuar esse tratamento. Mas o que eu quero é que esses profissionais que atendem lá despertem e falem assim, ó, é relacionado ao trabalho. Isso que ele está me apresentando. E aí ele encaminha para o Sereste. E o Sereste vai fazer o que eu expliquei, o nexo causal disso. E aí vai atender 1 ou 2 consultas e vai devolver o tratamento. E vai devolver o paciente para a rede para ele continuar o seu tratamento lá. A gente não faz tratamento no Sereste. A gente só identifica a relação com o trabalho, tá? Ele só identifica isso, fecha esse caso, fecha o nexo e ele volta a fazer o tratamento dele na rede. O Sereste visita a empresa que está tendo assédio? Por exemplo, De um atendimento? De um atendimento, por exemplo, eu acolhi o trabalhador, ele apresentou uma LERDORT, um transtorno mental. Se a gente vai na empresa... por exemplo, a empresa demanda em decorrência de assédio. Se a gente pensar no assédio vertical, chefe para os seus subordinados. E aí você recebe mais de uma demanda com essa linha. O Sereste faz intervenção nessa empresa? Perfeito, sua pergunta. A gente faz, quando eu falo em estudo de indicadores, é justamente aí. Eu não pego só do sistema, mas a gente tem dentro do próprio Sereste, por exemplo, quantas pessoas eu atendi de uma determinada empresa em um mês, em 2 meses, em um ano. Né? Poxa, eu estou tendo 25 pacientes do banco tal, por exemplo, com transtorno mental. Né? E aí sim, eu aciono. O que eu posso fazer? Né? Eu posso chamar os gestores até mim, eu posso ir lá. Quando é acidente relacionado ao corpo físico, digamos assim, é um acidente físico, aí é mais fácil a gente intervir. Quando é transtorno mental, é um pouco mais difícil, né? Porque a gente não tem como eu falar pro chefe assim, você não vai falar mais para ele para fazer isso, isso, isso. Não tem como, entendeu? Mas eu posso mostrar dados, né, referente a isso e trabalhar de outra forma, né? Para que a gente, mas isso desperta na gente, a gente faz esse acompanhamento, tá? Vai. Apoio matricial, suporte técnico voltado para as ações de assistência. Esse apoio matricial que a gente fala e articulação intersetorial é justamente a gente estar em todos os locais, né? Desde o Conselho Municipal de Saúde, nas empresas, nas indústrias, não só para o papel fiscalizatório, mas o papel principalmente de educação em saúde, né? Falar de saúde do trabalhador, falar da importância de se notificar, falar da importância de se ter dados relacionados aos acidentes, né? Falar como a gente acolhe esse trabalhador, como a gente entende a doença relacionada ao trabalho. Acontece do RH não notificar acidentes com medo de prejudicar a empresa? Acontece de não preencher CAT. Né? A CAT, a comunicado de acidente de trabalho, acontece. Nós temos várias empresas particulares que ficam sem querer, né, fazer essa comunicação de acidente de trabalho. Porém, quando esse trabalhador ele é atendido no Sistema Único de Saúde, né, automaticamente ele vai preencher uma notificação do SUS. Quando se preenche a notificação do SUS, o sistema do INSS puxa. E aí vai cobrar da empresa, né? Vai cobrar da empresa porque está acontecendo tais e tais acidentes e ela não está preenchendo o CAT. E nós também fazemos esse tipo de cobrança. O primeiro documento que a gente solicita é um histórico do último ano de preenchimento de CAT da empresa, né? Justamente para a gente fazer a comparação com as nossas notificações do Sistema Único de Saúde, né? E aí a empresa muitas vezes não quer preencher, né? Mas esse cruzamento aí só vai ocorrer se o médico que atendeu ali fazer o procedimento correto. Fazer a notificação, exatamente. Se ele não fizer a notificação, o cruzamento não vai acontecer porque não vai entrar para o sistema nosso e a gente não vai ver isso, né? Então, por isso que é um trabalho diário, né? Com as unidades de saúde, com os médicos, com o pronto-socorro, você precisa notificar isso, né? Mas o ideal é que a empresa sempre ela tenha essa noção e ela preencha a comunicação de acidente de trabalho. Ela precisa fazer, né? O Paulo também pode, né? Todos têm para todos que atendem, tem que preencher lá o programa do SUS. E aí tem a parte lá do psicólogo também. Sim, com certeza. Na verdade, a CAT pode ser preenchida. Mas ele é CAT. Parece que
E não é só a empresa, se a empresa não preencheu, Pronto, o perfeito. hospital pode preencher. O médico do trabalho no Sereste pode preencher, o próprio empregado pode preencher, né? Só que quando é só o empregado, ele tem alguns dados que ele não vai conseguir preencher. É só o médico mesmo, né? É só o médico do trabalho. Mas a principal responsabilidade do preenchimento da CAT é justamente a própria empresa. Passou dali, muitas vezes, a empresa, você brigou com a empresa vai te demitir, você não quer voltar nada lá, ela não quer preencher, então o que ele faz? Ele vai procurar, né, um médico do trabalho para poder ou preencher essa CAT, ou então via Sereste, entendeu? Para poder preencher a CAT, mas não pode ficar sem preencher. Existe a possibilidade de denúncia anônima para o Sereste quando é um ambiente de trabalho de assédio institucional? Sim, com certeza. A denúncia anônima a gente recebe várias lá, né? Não vou falar para você que dá para a gente atender todas, mas a gente atende principalmente as mais graves, né? A gente vai ao ambiente de trabalho, a gente verifica, né? A gente faz entrevista com o trabalhador, né? No nosso relatório a gente tem desde a parte de inspeção visual, mas a parte de entrevista também com esses trabalhadores, né? Para poder registrar nesse relatório de inspeção. E quando a gente não atua, né, a gente encaminha esse relatório para o MPT, né, esse relatório para o MPT tem a equipe específica para poder chegar até lá, né? Mas esse trabalho de vigilância não é um trabalho fácil, é um trabalho um pouco complexo, né, porque nem sempre a gente é visto com bons olhos, né, às vezes, na maioria das vezes, né, a gente não é visto com bons olhos, mas é um trabalho persistente, é um trabalho importante e que a gente precisa fazer. Gera medo às visitas, né? Muito. Eu Eu que fui da vigilância sanitária, sanitária mais ainda. Mais viu? ainda. Sanitária mais ainda. Uma vez a gente entra em estabelecimento, que a mulher... Estabelecimento, uma clínica grande e tal, só que a gente entra tudo fardado, né? Tudo com colete. A mulher, a primeira coisa que ela falou pra gente é, pelo amor de Deus, tira esse colete de vocês. Não é tira esse colete porque meus clientes não podem saber que a vigilância sanitária teve aqui, né? Porque vocês estão usando esse colete aí é porque tem alguma coisa errada e tal. E aí a gente até sentar com ela e convencer ela que aquilo dali não era porque tinha algo errado lá. Era o nosso trabalho periódico mesmo, a gente estava verificando. E para o estabelecimento é excelente ter a vigilância sanitária lá dentro, né? Vai mostrar para ela o que está errado, né? Para que ela conserte, para que ela faça da forma que a legislação solicita, né? Mas não é vista fiscalização nenhuma, né? É vista com bons olhos, né? Ô, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui vocês trabalham mais com as notificações que chegam até vocês. Você falou que tem um cronograma, né, e tal, mas esse cronograma é montado através das denúncias, das pessoas que falam com vocês, porque na minha cidade, por exemplo, só é feito assim. Então a gente lá não tem o Sereste, mas o Sereste recebe mais trabalhador do próprio município, né, do que trabalhador fora. Deixa eu te explicar, não. E é só mais essa parte assim de denúncia, está acontecendo alguma coisa, a gente vai lá dar uma olhada. A gente tem 3 formas de atuação, né? A gente atua com denúncias, e aí denúncias vai desde a ouvidoria como do Ministério Público do Trabalho. Nós somos motivados muito pelo MPT, a gente recebe por semana aí 4, 5 denúncias do MPT para que a gente possa fazer a fiscalização, né? É um trabalho de parceria que nós fazemos. Mas não é só o trabalho com a MPT, né? Quando eu faço o estudo de monitoro os indicadores, né, eu vejo lá, por exemplo, da onde está vindo mais número de acidentes de trabalho, da onde as pessoas estão mais adoecendo, né? E isso está no sistema. E aí eu puxo e discuto com minha equipe, né? Esse também é uma forma. Eu discuto com minha equipe e falo assim, a DAS, empresa de calçados aqui de Vitória da Conquista, está acontecendo tantos e tantos acidentes. A gente precisa fazer a fiscalização lá. E eu monto a equipe e mando para lá. Quando eu recebo, como ela trouxe, né, trabalhadores lá no Sereste, que eu estou percebendo que vem 1, vem 2, vem 3 da mesma empresa, né, ou por transtorno mental, ou por qualquer outra situação, aquilo também desperta na gente a inspeção. A gente fala, aquela empresa está precisando de fazer uma fiscalização, uma vigilância. E todas essas, né, ouvidoria também, a denúncia anônima, né, isso entra num cronograma nosso, para que a gente vá visitar. Lógico que a gente não vá de imediato, né, a não ser que seja um acidente de trabalho com óbito, por exemplo, né, que cabe a gente também fazer a fiscalização, né? Então aí sim
a gente vai de imediato, em menos de 24 horas, a gente tem que fazer a investigação do óbito, né, que é importantíssimo. Então, várias formas da gente disparar essa vigilância, né, não é só o MPT, mas vai depender também da sua urgência, da sua prioridade. Tá? Aproveita e fala. Exatamente, mas hoje o Sereste ele já monitora esses indicadores do próprio Estado. Né? São esses do próprio Estado que eu trago para mim e que a gente faz essa inspeção. Mas quando o próprio Estado também fala, Paulo, aí vocês têm 2 frigoríficos. Né? Dá para você fazer a fiscalização e mandar o relatório para a gente? A gente vai lá e faz. Né? Do Estado também. Aqui localmente, quais são as empresas mais adoecedoras? Assim, quais são os as áreas. As áreas. As empresas eu não vou poder falar. Calma. As empresas eu não vou poder falar, não, mas os ramos hoje, né, que mais adoecem. Hoje nós temos um ramo que mais cresce hoje é o transtorno mental relacionado ao trabalho. Então nós temos adoecimento muito forte aí nos bancários, né? É um dos maiores hoje. Nos bancários é muito puxado, né? E aí a gente atende ele. Talvez em segundo lugar nós temos aí uma empresa calçadista, que eu já falei, né? Mas já era. Então, assim, a DAS é uma empresa calçadista com mais de 5.000 funcionários, né? Então, ela muitas vezes acontece esses acidentes de trabalho lá e a gente precisa estar sempre notificando, né? Sempre chamando a atenção. Né? E outras empresas calçadistas também, né? Não é só a DAS, mas é um ramo que acontece muito acidente de trabalho. E a gente a gente visita as empresas nesse sentido, de orientar também o que está acontecendo, por que essa máquina está assim, por que esse trabalhador ele está ali 12 horas em pé fazendo o mesmo tipo de trabalho, sabe, a mesma coisa, e aí chega uma hora que ele cansa, e aí ao invés dele puxar o tênis de um jeito, ele puxa de outro, e aí você, né, perde um dedo, perde outro. Às vezes você já está tão cansado que não aguenta mais ficar ali em pé o tempo inteiro, né? Então, tudo isso são áreas importantes, áreas que hoje chamam bastante atenção da gente, num contexto de pós-pandemia. Construção civil. Um dos maiores, sempre foi um dos maiores a construção civil, né? Por conta dos riscos inerentes ali dentro, sabe, daquele ambiente. Sempre foi um dos maiores. Eu acho que vem mudando de 1 ano, 2 anos para cá, né? Mas sempre um dos maiores também, importantes. Hoje, tem uma semana que a gente não está dentro de um canteiro de obras, né? Falando com os trabalhadores, conversando com os trabalhadores, né? Mostrando os riscos, né? Esses trabalhadores. Nós tivemos um crescimento também pós-pandemia, né? Pós-pandemia, dos trabalhadores de saúde, né? Enfermeiros, técnicos, médicos, né? Isso cresceu bastante por conta do medo. Durante a pandemia e pós-pandemia, teve muito medo de se trabalhar, né, de se adoecer, de morrer, né, de ficar com sequela no pós-pandemia. Então, isso cresceu também bastante. Né? Aqui em Conquista mesmo, né, a gente percebeu isso. Sentimento de desvalorização. Teve enfermeiro que trabalhava de fralda, para não sair da UTI, para fazer xixi. Trabalhava de fralda geriátrica, gente. Utilizar aquela... só para desmistificar um pouco, vou aproveitar, né, e falar, para você usar EPI, né, ele não é a única solução de proteção. Né? Ele não é a única solução de proteção. Só que no contexto de pandemia, você utilizar uma máscara N95, né, 24 horas, não é brincadeira. Né? A N95, quem já teve a oportunidade de usar, sabe que aquilo trava, machuca a orelha, machuca aqui. E fora que você vai estar era o Face Shield, né? Que também machucava, né? E aí muito tempo de plantão, e aí pessoal, e o medo. Às vezes esse trabalhador ele teve que escolher quem vai viver, o paciente da direita ou o paciente da esquerda, né? Então, muita gente ouviu cada caso lá dentro do Sereste, né, relacionado a isso. E isso ficou muitos traumas, né? Enfermeiros, técnicos, o medo de voltar para casa, o medo de se desparamentar, né? Às vezes foi tudo tão rápido que não deu tempo desses enfermeiros, desses técnicos, aprender de fato como se paramentar e como se desparamentar. Às vezes ele se contaminava na desparamentação,
né? O que é que tem que tirar primeiro, isso, aquilo, né? Onde é que eu vou jogar? Como é que eu vou voltar para minha casa? Como é que eu vou abraçar meu filho? Como é que eu vou ver meu marido? E muitas pessoas ficaram em isolamento mesmo durante esse período, né? E aí depois essa doença, ela veio, né? Ela veio, né? Quando após a pandemia, principalmente agora no ano de 2023, final de 2022 para cá, né? A gente escutava muitos trabalhadores assim. Mas eu vou dar uma continuada, né? Nos meus slides aqui. Paulo, nós temos um projeto lá, então, de quem estuda com a Apoio do Celeste. Lá? Na cidade onde eu atuo. Aonde é? Em Visalé. Divisa É Alegre. Minas. É, Então, nosso Celeste eu conheço Divisa. Conheço. E aí a gente faz esse trabalho, para os profissionais de saúde. Então, é uma demanda que eles trouxeram mesmo. E eles Interessante, muito interessante o projeto. Muito bacana. Muito legal. A nossa rede, né, essa Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que busca garantir a integralidade do cuidado da população trabalhadora. O que é isso, né? A gente ouve falar, mas a gente não sabe o que é. Eu não posso atender, eu tenho que atender o trabalhador, entender ele como um todo, né, como uma pessoa, né, que tem seus problemas, em geral não é só o trabalho, mas que tem família, que tem seus problemas sociais, né? Então a gente precisa que ele seja atendido pela rede de SUS, né? Ele precisa entender o trabalhador. Essa é a nossa rede, a rede que eu falo é a unidade básica, são os CAPs, os hospitais, a nossa rede SUS mesmo, com a rede particular, né, de forma complementar e de forma suplementar também, ela sempre está presente. Então, a saúde do trabalhador também está aí dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Quando eu disse, né, da parte de assistência, já expliquei bastante aqui, a gente tem dois viés, a assistência à saúde e a vigilância. E a parte de vigilância é quando a gente percebe, como o meu amigo perguntou, né, que precisa-se de uma fiscalização, de uma inspeção em determinada empresa, e a gente monta a equipe e essa empresa ela vai fazer essa fiscalização. Ao chegar na empresa, o pessoal vai se apresentar, vai mostrar a legislação que nos concede, né, uma portaria, né, o direito de adentrar a empresa e fazer as orientações, né, e quando a gente entra, a gente vai conhecer e entender cada posto de trabalho ali dentro da empresa. A gente vai conversar com cada trabalhador. Então, quando a gente vai na indústria, numa fábrica, às vezes essa inspeção vai demorar 15 dias, 20 dias, né? A gente vai ter que ir lá periodicamente, porque imagina quantos postos de trabalho, né, não tem ali dentro. Se você olhar para aqui, para Fazul, né, você tem quantos postos de trabalho? Né? Diversos. Você tem desde o pessoal da portaria, da higienização, da recepção, professores, gestores, né, aqui dentro. Então, cada um deles tem uma responsabilidade e tem uma forma de trabalhar. E nós vamos perguntar a cada um deles, né, sobre o trabalho que ele desenvolve, o que ele acha que ele está sendo mais exposto a que risco, né, relacionado ao trabalho. E isso vai tudo para um relatório técnico. As meninas, eu falo as meninas porque a minha equipe ela é 90% mulheres, né, e 10% homens. Então, assim, a equipe geralmente que sai são de mulheres. Para fazer essa inspeção, elas vão tirar foto, né, elas vão fotografar tudo aquilo que elas acharem necessário, vão filmar, vão perguntar ao trabalhador, vai fazer uma entrevista, e tudo isso vai se consolidar em um relatório de inspeção técnica. E aí esse relatório ele vai servir não só para a empresa verificar quais são as não conformidades apresentadas e melhorar isso, e também para o Ministério Público do Trabalho, que aí ele vai dar um prazo para a empresa se adequar. E aí a gente volta, né, com o tempo para saber se aquelas não conformidades apontadas pelo Celeste, se a empresa fez o quê? Resolveu ou não resolveu? E às vezes cada item daquele, a empresa paga uma multa, né, para o Ministério Público do Trabalho. A empresa paga uma multa, né, se ela tem um prazo, tem o tempo que ela precisar ali, conversando com o Ministério Público do Trabalho, mas ela vai precisar se adequar, né? Vai chegar uma hora que não vai ter mais como correr. Se ela não se adequar, ela vai ser multada, né? E aí a gente faz educação, mas a gente também precisa ter esse papel de fiscalização e ter esse papel punitivo, porque senão a gente não consegue resolver esses problemas. Você vai falando do tempo, eu não sei como é que está aí. O tempo ficou meio perdido, né? Essa é a nossa notificação de agravos, né? E aí por que a gente precisa realmente, Paulo, notificar e registrar isso, né? Aquilo que a gente já bateu um papo anteriormente. Não sei se isso aqui é um... rapaz, tem um laser aqui, eu não sabia não. Por que notificar, né? O principal motivo da notificação é fornecer para os órgãos competentes informações de doenças e agravos eventos que são transmissíveis, apresentam letalidade ou outro tipo de impacto na saúde. A partir disso, poderão ser tomadas medidas de promoção, proteção e controle. Quando a gente
vê a saúde do trabalhador, a gente não consegue entender por que notificar. Mas aí, uma coisa mais clara para vocês. Digamos que a gente tem uma criança, e essa criança ela começou a apresentar sinais e sintomas de uma meningite meningocócica, né? E aí essa meningite meningocócica, como é que a gente vai atuar? Apresentou agora. Então a gente precisa notificar que o primeiro trabalhador, o primeiro profissional de saúde que atendeu, ele vai precisar notificar isso, registrar isso, essa notificação imediatamente, ela vai para a Secretaria de Saúde, imediatamente ela vai para o Estado, né? Para poder fazer o quê? Para poder a gente bloquear, por exemplo, fazer um esquema vacinal, bloquear ali onde aquela criança tem contatos, para que outras crianças não adoeçam, né? Então, a gente precisa, a partir da notificação, despertar nas instituições públicas e privadas, principalmente as públicas, né? Para que a gente possa intervir através desses dados. Porque se a gente não notificar, a gente não vai saber o que está acontecendo, a gente não vai saber aonde está acontecendo, né? O que está acontecendo, quem está adoecendo, né? Quais são as empresas que mais adoecem, né? Que é importante a gente saber, né? A gente também tem dentro da prefeitura, assim, vários profissionais adoecidos. Nós temos áreas importantes que a gente precisa estar o tempo todo conversando. Nós temos agentes de endemias, né? Agentes de saúde, agentes comunitários de saúde que adoecem muito, né? Professores também. Então a gente precisa notificar para isso, para despertar, né? Na gestão que precisa ser feito algo, que precisa fazer alguma coisa. A gente não pode se calar, né? Mas só com dados. Aí é uma obrigatoriedade da notificação, né? Todos os profissionais de saúde é obrigado a notificar, né? Você vê ele médico, enfermeiro, dentista, médicos veterinários, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino, em conformidade com a lei, né? Então a gente precisa notificar, né? As universidades também precisam notificar, né? Mas tudo com apoio, né? A gente pode fazer isso de mãos dadas, a gente pode fazer isso com apoio a trabalhar a educação e a saúde, né? A gente não precisa jogar a responsabilidade. Universitárias, eu posso perceber aqui aluno... Um acidente, quando aconteceu um acidente, caiu um negócio aqui, ou então percebi um aluno adoecido, né? Mas um aluno ainda não, porque ele não é, nesse caso, ele não é trabalhador. Não, mas eu estou falando assim, ele é adoecido e eu percebo que isso tem a ver com o trabalho dele. Tá. Você não vai poder notificar enquanto instituição daqui, porque não é vinculado ao seu. Agora, se você você adoecer, sim, porque você é funcionário daqui, a instituição pode notificar e pode entrar em contato com a gente para a gente notificar. Agora, você pode despertar nele para ele procurar um serviço de saúde ou da própria empresa ou um outro serviço de saúde e lembrar que aquela doença que ele está apresentando é relacionada ao trabalho. Que aí sim precisa ser notificado, né? Entendi. E aí tá as nossas 9 agravos e doenças relacionadas ao trabalho, né? Acidente de trabalho, que é o que eu expliquei para você, qualquer tipo de acidente de trabalho, né? Aquele onde tem algum tipo de lesão, onde o trabalhador precisa ficar afastado, né? Onde ele precisa de um atendimento. Nós temos com exposição a material biológico, que foi o que eu falei também, dermatoses ocupacionais, quem trabalha com algum tipo de produto químico e esse produto ele tem contato com a pele, né? Ele tem contato com a pele, acontece dermatoses de diversos tipos, né? Relacionadas ao trabalho, intoxicações exógenas ocupacionais, que não só a alimentação, mas por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados, né? São ingeridos. Pintura, né? Pintura, com certeza. E o funcionário fica ali dentro. É uma intoxicação exógena. Intoxicado. Ali por causa do cheiro da tinta. Acontece muito. Acontece mesmo. Lesões por esforços repetitivos, né? A lerdose ou distúrbios osteomusculares, foi o que eu expliquei, né? Aquelas pessoas que trabalham com algo que precisa de movimentos, né? Repetidos várias vezes, várias vezes no dia, com o tempo ela não consegue mais, né? Nem às vezes levantar o próprio braço mais, né? Nós temos casos e casos assim dentro do Sereste, né? Ela não consegue mais levantar o braço, né? Porque no início houve um entendimento por distúrbios osteomusculares, depois, acho que primeiro por lesões por esforço repetitivo, depois entrou DORT também, mas é só entendimento de palavras mesmo, mas é a mesma coisa.
Pneumoconiose é aquelas pessoas que trabalham com poeira química, que aspiram aquilo e vai para o pulmão. Nós temos algo interessante aqui na Bahia, que causa pneumoconiose, são pacientes que trabalharam numa mina de amianto. Amianto, quem ouve falar de amianto, lembra de quê? Lembra de as telhas de amianto, né, Eternite, e lembra dos tanques de água, que já não existem mais, os tanques. Telhas ainda tem muitos, né? Mas essa mina de amianto é uma fibra bem fininha, parece um algodão, só que ela é dura, né? Então eles trabalhavam nessa mina extraindo esse amianto, porque é um produto altamente resistente, né? Que não se quebra nunca e suporta altas temperaturas, né? Então ela servia, para você ter ideia, para disco de embreagem de carro, né? Também se faz, e muito barato, né? O custo é ínfimo. E aí, só que o que acontece? Esses trabalhadores retiravam essa mina tem a mina até hoje é gigantesco o local, uma cratera lá em Bom Jesus da Serra, né? Bom Jesus da Serra, ele fica próximo a Poções, né? Entrando ali. E só que quando você trabalha com amianto, ou você mora com alguém que trabalha com amianto, ou a própria cidade ali, quando ele vai para o pulmão, né? Aquela doença ela acontece entre 20 e 30 anos depois do seu contato com a fibra, né? 20 a 30 anos. E quando ele descobre que ele tem a doença chama-se asbestose, né? Asbestose, porque vem de asbesto, também é igual a amianto, a palavra. E aí ele descobre que ele tem isso, né? Só que não tem cura, é uma sentença de morte, né? Esses trabalhadores que nós atendemos hoje, né, ex-trabalhadores da mina, da Sama era uma empresa que extraía esse amianto de lá. Então causa essa pneumoconiose, né? E aí esses nossos pacientes, eles têm entre 75 e 90 anos, sabe? Já esperando mesmo a morte, já não respiram direito, e isso foi se agravando. E aí eles têm uma ação no Ministério Público Federal, né, contra a empresa, e nós atendemos por conta disso. A gente já faz todo o atendimento, porque o SUS acabou se responsabilizando, né, enquanto o Estado e o município, e aí a gente atende esses pacientes. Então é uma pneumoconiose relacionada a amianto, né, que existiu essa mina lá em Bom Jesus da Serra. É importante que a gente tenha esse conhecimento. E hoje a gente atende só ex-trabalhadores e familiares. Por que os familiares adoeciam, Paulo? Porque o trabalhador ele chegava em casa, naquela época, e fazia o quê? Ele tirava a roupa ali e balançava a roupa, aquela poeira gigantesca. A mulher, geralmente, ela que cuidava dessas roupas, né, para lavar e tudo. Então, aquilo ficava no ar na casa toda. Nós temos filhos de ex-trabalhadores com asbestose, né? Agora sim, e cidades inteiras praticamente. A Bom Jesus da Serra tem todo um lençol freático contaminado, né? Então, a gente hoje trabalha apenas com ex-trabalhadores e familiares. Mas isso é um universo. A gente vai ter que trabalhar direto. Sempre vai aparecer um ou outro trabalhador, ou então até a gente chama de exposto, né, ao amianto, que é a gente da população como um todo que vai começar a apresentar sintomas relacionados à asbestose. Não vai receber essa ação, não vai ter nenhum trabalhador, né? Não vai estar vivo. Não, pois é, essa é a nossa luta que vem se arrastando há anos, já pagou já para alguns, só que isso está na justiça, isso vai, sabe? Hoje no Brasil ainda existe uma mina em funcionamento, que é a Mina Sul, em Goiás, uma mina de amianto, né? Só que essa mina ela não pode mais, digamos assim, vender para dentro do próprio território brasileiro, ela é proibida. Ela exporta para outros países, e países o quê? Países subdesenvolvidos. Ela ainda consegue exportar. Existe uma ação contra ela também, né? Mas eu acredito que logo ela vai ser fechada também. Vai acabar com as telhas eternas. Não, já era para ter acabado, já era para ter sido substituído. O problema é que, para você fazer algo que a gente chama de desamiantização, né? Qual o risco maior? É você deixar esse amianto quieto lá, ou você tirar ele e transportar? Porque quando você tira o amianto e transporta, você vai deixando fibras e fibras e fibras no ar. Para se fazer isso, requer um preparo gigantesco. As pessoas que fazem isso em países mais desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, são pessoas totalmente paramentadas igual astronautas. E para tirar aquilo dali com o máximo de cuidado, tudo coberto, entendeu?
É um trabalho enorme. No Brasil é preferível deixar o amianto onde ele está e não mexer. Porque no Brasil não vai acontecer dessa forma, com certeza, né? Na casa do meu pai, amianto ainda. Pois é. Mas hoje não se fabrica mais, tá? As telhas de amianto e nem os tanques. Foi tanto que a gente substituiu os tanques, né? Foi por isso. Porque esses tanques eram cinza, a gente transformou tudo em azul, né? Ficou plástico, porque ele saiu do amianto e foi para o plástico, né? Porque o amianto não poderia mais ser transformado. Não, fibrocimento, não são mais de amianto. Ali são de fibrocimento hoje. Boa pergunta, mas ainda não foi comprovado, né, que só por conta de você ter a telha ou ter a caixa d'água, se foi a transmissão, foi por conta disso. Porque na hora que... não, todas as casas têm ainda, retiraram-se, né, ainda existe, né? Pois é, existe. Ainda existe. Estou falando para eles aqui, contando o amianto, né? O amianto não se pode mais. Você tem que substituir, né? Tem que substituir as caixas d'água. Eu fiz um orçamento esses dias de 30 mil. Vou dar queixa ao Sereste. O que é 30 mil? Eu não tenho mil? saúde para receber esse tipo de orçamento. 30 mil para trocar as telhas, porque tem que trocar todo o madeiramento, fazer não sei o que, eu vou gastar 30 mil para fazer. E o amianto é bem colado no madeiramento. E é tão o amianto era tão barato. Os trabalhadores não têm condições de trocar os telhas de amianto. A discussão é justamente essa, viu, Luciana? Se troca, faz essa desamiantização ou não, né? E se existe uma discussão gigantesca. Eu participei de um fórum internacional, inclusive em São Paulo, só sobre a desamiantização, só sobre amianto, no Brasil e no mundo, né? Isso é discutido, tá? Diga. Existe alguma doença já relacionada a vocês? O pessoal trabalha com marmoraria? Existe. O nome da doença é silicose, a sílica, né? Você aspira aquilo e aquilo causa pneumoconiose. Também vai para o pulmão. Só que a sílica tem cura, né? Todo tipo de poeira que é levantada e é aspirado, ela vai causar uma pneumoconiose. Só que a sílica tem cura. E o amianto não, a asbestose não tem cura, né? Não tem como você tirar a fibra do pulmão. Aquela fibra ela fica lá até a morte mesmo do paciente. Mas era lá em cima na telha. Não, Lu. Aí é para quem trabalha com isso o tempo inteiro, quem trabalhou na mina, que retirou as fibras e mais exposto. Mas não pode se negar que é um risco que a gente está ali, né? Correndo, porque vai ser em menos quantidade, vai ser bem menos. A água passa por ali, mas ainda não se existe estudos que comprovem que a água ou a telha lá parada, ela transmita. Por exemplo, saiu do Brasil um navio, né? Um navio chegou lá na Inglaterra, transportando algumas coisas, eu não me lembro. O que aconteceu lá na Inglaterra? O navio ficou apreendido porque o navio tinha todo o seu casco de amianto. E não saiu mais, ficou preso lá, eles fizeram a desamiantização, tudo, né? Isolou o navio completamente e a empresa perdeu realmente, né, essa questão do navio porque tinha amianto e lá não podia transportar nada com amianto. Mas aí já é diferente, porque vai acontecer um acidente e subir, né? Exatamente, então lá eles já começaram a fazer isso. Está parada, né, a casa. Por isso que se discute, é melhor você tirar as telhas ou deixar as telhas lá? Porque na hora que você tira, você levanta fibras. Não se sabe ainda, por isso que a discussão é gigantesca. A desamiantização não se sabe para onde vai levar. O que vai fazer com isso? É uma discussão grande, mas as pessoas precisam conhecerem mais a respeito. E aí nós temos aqui no item 7. E aí no item 7 nós temos a perda auditiva induzida por ruído, né, que é a PAI. Pessoas que trabalham com a sonorização, né, muito elevado, né, com som muito alto, pessoas que trabalham com fone de ouvido, músicos, pessoas que trabalham em trios elétricos, por exemplo, pessoas que trabalham com furadeira e britadeira, né, o tempo inteiro, aquilo no ouvido, o tempo inteiro, construção civil, né? Então tem perda auditiva por ruído, né? E aí lesa o quê? Os tímpanos, né? Lesa os tímpanos e ela começa a não escutar mais da mesma forma. Nós temos... No caso do trabalhador que se recusa a usar EPI. Eu vou entrar na briga. Porque a minha defesa qual é? EPI, ele é
digamos, 10% da proteção do trabalhador. 10%. E quando ele se recusa a utilizar o EPI, você tem que buscar a causa disso. Por que ele se recusa a utilizar o EPI? Né? Será que o EPI é confortável? EPI é horrível, qualquer tipo de EPI você utilizar durante 8, 12 horas. Será que ele está com algum problema dentro da própria empresa? Será que é ele que tem que levar o EPI para casa para lavar e trazer? Será que como é que a relação dele com esse equipamento de proteção individual, por que ele não utiliza? Né? Exatamente. Será que ele acredita que funciona? Então, na minha vivência, quase que 95% dos acidentes relacionados ao trabalho, a culpa é da empresa, né? A culpa é da empresa por algum motivo. A gente sempre vai buscar o motivo na relação, qual das duas é mais fraco. O trabalhador ele sempre vai ser a relação mais fraca, o lado mais fraco da relação, né? Então, qual seria o motivo desse trabalhador não utilizar de fato esse equipamento de proteção individual? A gente precisa buscar. Será que não era mais fácil para a empresa, por exemplo, instalar? A gente tem muito em mente saúde do trabalhador, equipamento de proteção individual. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente pode utilizar uma coisa muito mais importante, chamado de equipamento de proteção coletiva. O que é isso? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente vai em determinadas empresas, as empresas que fazem perfuração no solo, sabe? Perfuração no solo. Aquilo, quando ela faz a perfuração, aquilo joga pedras para o alto. O trabalhador está ali trabalhando e ele precisa utilizar o capacete, né? Ele precisa utilizar capacete, às vezes óculos, né, de proteção. Eles têm que utilizar, né, aquilo ali. Mas eu te pergunto, o que é melhor para o trabalhador? Que ele utilize o capacete e o óculos ali durante 8 horas de trabalho? Ou é melhor que eu coloque ao redor daquela máquina uma tela de proteção, para que ela não arremesse essas pedras e essa poeira para o trabalhador? O que é melhor para ele? A tela, não é verdade? A tela é um equipamento de proteção coletiva. Então a gente tem que buscar eliminar os riscos lá na causa, né? E não trazer sempre a eliminação do risco para o trabalhador. Trazer como se fosse responsabilidade dele. Tem sua parte de responsabilidade, tem em alguns casos, né? E aí a gente precisa sentar e trabalhar com eles isso também. Mas a empresa, ela tem como, em muitos casos, Lu, em muitos casos, de eliminar esse risco, né, de uma forma mais ampla. E tem uma questão aí cultural. Uma vez eu orientei uma monografia que o menino fez com os... como é que chama esse pessoal de eletricidade trabalhando terceirizado para a Coelba? Terceirizado para a Coelba, tem? Você tem algumas? Tem a Cistec? Tem. Não, mas assim, o profissional, aquele que sobe em poste, que... E aí ele fez a monografia, era ele investigando o uso de EPIs por esse profissional. E o que ele descobre? A empresa entregava, obrigava e fiscalizava. Mas existia uma cultura entre eles de masculinidade, de coragem, era frouxo. Aquele o cara que utilizava era só frouxo, mocinha que chegou agora, não sabe nada e agora quer para cá usar isso, usar aquilo e usar aquilo outro. Então existia ali uma questão de machismo, masculinidade tóxica, né? De machismo, de vaidade, de cultura, de brutalidade e tal, e que impedia de usar o equipamento. Mesmo quem queria usar, começava e depois... meu olhar é sempre para o trabalhador, né? E aí eu vou buscar soluções para isso aí, e vou buscar a história disso aí, né? De que forma? Será que lá no início, né, quando eles começaram a fazer esse tipo de trabalho, será que a empresa ela tinha equipamentos para todo mundo da forma que deveria? Ou ficava alguns sem equipamentos e eles se arriscavam, né, nisso, né, em fazer essa manutenção sem nenhum tipo de equipamento? E aí começou a ser olhado pelos outros, aquele é corajoso, aquele é retado, aquele consegue subir ali. Mas por conta de quê, de fato?
Será que realmente sempre teve equipamento de proteção para todos eles e isso começou a despertar? E aí começou a despertar essa cultura, essa questão do machismo, essa questão de que eu sou demais, eu consigo, você precisa de equipamento. E é isso que a gente tem que desmistificar deles, né? Hoje, né? A gente tem que trazer eles para a realidade, porque o acidente pode acontecer com qualquer um que está ali, né? A própria empresa dando um status para o trabalhador que... Mas na verdade era entre eles, né? Parece, entre eles mesmos. Eu falo assim, quando a empresa ela reconhece que o trabalhador que sobe lá no poste sem equipamento... Hoje a Coelba luta muito contra isso, viu? Ela tem uma política muito rigorosa, né, nessa questão de utilização do equipamento de proteção individual. Hoje em dia, eu falo isso porque eu tenho uma das pessoas responsáveis, né, por a questão de acidente de trabalho. Ele é um primo meu, né, e assim, eles são cobrados muito por isso. Mudou um pouco essa questão do acidente de trabalho da Coelba. Mas ele não foi com a Coelba, não. Ele fez É uma empresa com essas terceirizada. empresas terceirizadas. Mas a empresa né? terceirizada, a Coelba responde por elas. Entendi. Só responsável. Talvez são terceirizadas mesmo, prestar atenção, porque caro pra eles. E eles colocam uma pessoa para ficar vigiando, sabe? Dentro do carro, tentando. Isso o tempo inteiro. O tempo trabalhando. Para ser feito o quê? Assim, todo o período em que eles estão trabalhando tem um vigiando. Mesmo que de longe. E aí a gente já tem que saber, isso será que é saudável, né? Também para o trabalhador, né? Qualquer ato que ele comete, qualquer coisa que ele faz, ele está sendo vigiado, ele está sendo fiscalizado. Será que isso é saudável? Né? Será que isso não mexe um pouco também com a cabeça desse trabalhador? Pode falar, meu amigo. O problema que eu vejo também é a educação. O pessoal, infelizmente, a cultura nossa de educação é muito fraca. O pessoal, ele não olha muito para o conceito de bem-estar. Ele não olha o bem-estar próprio. Então, muita dificuldade. O pessoal, você mostra, você ensina e cai de esquecimento, não segue essa rotina. Aí a gente tem que trabalhar uma questão de linguagem, né? Às vezes a gente fala em determinada linguagem aqui na frente, mas eu não estou sendo entendido por você, né? Será que aquilo que eu falo para o trabalhador, né? Será que ele está realmente captando isso? Porque, lógico, existem vários postos de trabalho e muitos ali não vai ter um nível educacional, né? Como quem está à frente. Mas aí a gente tem que procurar saber que se o interesse da empresa é naqueles trabalhadores que não têm uma certa educação, né? Uma certa instrução, então eu tenho que saber como alcançar aquele trabalhador. Né? Eu tenho que saber como alcançar aquele trabalhador. De que forma eu vou falar, de que forma eu vou mostrar, para que ele entenda a minha linguagem. Nós olhávamos os primórdios, antigamente não tinha preocupação com ferramentas, preocupação com essa cultura, tudo isso não tinha, não existia. Mas acontecia. Aí acontecia demais. Nossa, muito acidente, era muito Sempre acidente. aconteceu. Então não tinha essa fiscalização, esse cuidado começou a nascer. Então esse trabalho de cultura, de educação, é algo que tem que melhorar muito. Então, Mas a muito própria importante. Precisa mesmo. Brasil, né? Precisa A nossa mesmo cultura trabalhar. brasileira é Muito certinho. importante. É de pular sistema, é de furar fila, Isso. é de sentar na Isso. onde Isso. puder. Agora falou ali, aquele cara não sabe ler. Que linguagem vou usar para ele? Ele dali, ele já tem, assim, tem que entender, conhecer o seu colaborador, entender, conversar com ele, mostrar, ver as dificuldades que ele tem e ajudá-lo a compreender e usar aquele tipo de aparato que vai ser importante para ele também. Com certeza. Diga. Estou finalizando já. Não, pode. Vamos deixar a Paula agora falar sobre Tá. Eu já estou finalizando? Eu acredito que eu estou finalizando. Aí eu tenho ali transtornos mentais relacionados ao trabalho, que eu já falei, e o câncer relacionado ao trabalho, que é um pouco mais difícil de você fazer essa relação com o trabalho, porque ele demora para aparecer, né? Mas no caso das pneumoconioses, a gente faz essa relação. Já temos relação de câncer com o trabalho. Essa é a nossa ficha de notificação, né? É uma ficha do SUS, né? Do Sinan. É ela que a gente tem que registrar, é ela que os hospitais têm que registrar. A parte de vigilância eu expliquei um pouco, não vou me detalhar aqui, só para vocês terem uma ideia o que a gente, né? O que a gente olha, como a gente está nas empresas, né? A gente tem uma equipe e essa equipe ela vai para as empresas não só orientar, mas vai fiscalizar, vai conhecer toda a empresa como funciona, né, para ela tentar enxergar ali os riscos, né, que aquele trabalhador ele está exposto.
Essa é uma portaria interessante, que é a portaria que nos, né, dá esse direito de adentrar as empresas e falar sobre saúde do trabalhador e orientar sobre saúde do trabalhador, né? Os técnicos são competentes para isso, né? Efetuar vistorias, analisar dados, informações, pedir documentação. Também os empregadores, né, eles têm que permitir a esses técnicos a entrada, têm que disponibilizar a documentação que a gente precisar, né? Isso é por lei, não é porque a gente acha. Essa é toda a vigilância, da onde ela nasce. Eu falei alguma coisa, a gente olha mídias, denúncias, né, planejamento nosso, solicitações de órgãos. Então, a partir daí é que nasce a nossa vigilância. A elaboração do nosso relatório, que tem tudo isso aí, tudo a gente faz e coloca no relatório, isso serve como documento, e às vezes serve para a justiça também. A análise e descrição dos riscos que a gente viu, avaliação de documentos, recomendações de melhoria e adequações. Isso para mim é o mais importante, porque é lá no final do relatório que a gente coloca essas recomendações e melhorias. O que a empresa tem que fazer para melhorar, né, os acidentes que estão acontecendo? Como é que ela tem que mudar isso? Isso, meus técnicos são preparados para isso, para ter esse olhar, né, de recomendação. Diga mesmo. Esse relatório que você fez, ele já vai direto para o MPT ou passa primeiro para a empresa se adequar? Os dois ao mesmo tempo. A gente... A MPT já é notificada na hora? Já. Quando você faz o relatório, ele já envia para eles? Já envia para eles. A gente envia um para o MPT e um para a empresa. Ele já é notificado na hora. E aí ela vai conversar com a empresa para saber se ela precisa de prazo para recomendar, para se adequar. Não, se adequando não. Se adequando não vai precisar mais ser multada. Mas se ela não se adequar em determinado prazo, aí sim ela vai ser multada. Mas ela já foi notificada? Já foi notificada, exatamente. Se não notificou, quem vai notificar ela somos nós e essa notificação também vai para o MPT. Ô Paulo, tem uma dúvida. Não sei se você vai questionar, na verdade, né? No caso, quando é a vigilância sanitária que faz esse levantamento e pede para fazer esse mudança, os cuidadores também tem que ligar ao... Não, né? Não, a vigilância sanitária ela não comunica, não. Só se ela recebeu algum ofício de lá, como denúncia. Aí ela é a obrigação dela comunicar. Mas na sua maioria não precisa. Ela mesma vai, ela mesma pune, ela mesma apreende, ela mesma interdita, ela mesma faz o auto. Viu? Tudo ela faz. Mas dá o relatório também e dá prazo para responder. Viu? Eu acho que são as fotos, né? Você vê aí as fotos de pessoas, né, que pegam lenha o tempo inteiro, está exposto ali ao calor, né? Você vê aqui o nome desse profissional é Magaref. Ele é tipo um açougueiro, mas ele corta carnes grandes. E aí pensei, você corta diversas carnes dentro de uma câmara fria, né, com temperatura baixíssima e fazendo esse movimento. No final do dia não tem mais ombro, né? O ombro foi embora. Aqui pessoas que trabalham com caldeiras, né, muito quentes, às vezes essas caldeiras derramam, às vezes a gente coloca tela de proteção, coloca equipamentos que protegem, né, para que eles não possam estar em contato ali direto, estar muito próximo, né. As máquinas, às vezes a gente observa assim nas máquinas, tem um botão vermelho, porque quando acontece algum acidente, aciona, até o colega aciona o botão vermelho, aquela máquina ela tem por lei parar, ela tem que desligar, né. A gente já vê casos e casos de perda de braço, de mão, né, tem muitos casos. Você vai me matar. Essa é uma frase que eu gosto, por último aí, de Martin Luther King, né? Sou fã dele e talvez não tenhamos conseguido fazer o melhor, mas lutamos para que o melhor fosse feito. Não somos o que deveríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos, né? Deixo aqui essa mensagem, espero ter contribuído para a formação e para o entendimento de vocês relacionado à saúde do trabalhador. O Celeste ele funciona na Avenida Otávio Santos, 618, ali acima da antiga Chame-Chame, que hoje é a CEOC, tá? Estamos ali para recebê-los a hora que for necessário. Tá bom? Muito obrigado.